Hoje nós vamos falar sobre ser mulher, se perder, se reconstruir e sobre a força dos encontros femininos. Porque talvez florescer não seja um caminho solitário, seja sobre encontrar outras mulheres que nos ajudem a lembrar quem somos. E para bater esse papo e tomar um café comigo hoje, eu chamei ela, que é uma mulher inspiradora, talentosa, psicóloga clínica e humanista. O nome dela, Maria Clara Aguiar. Querida, é um prazer recebê-la aqui no Café com Magnólia. A gente bater esse papo, tomar um cafezinho maravilhoso. Prazer é meu. Eu queria pedir, Maria Clara, para você falar um pouco psicologia. Por que você escolheu a psicologia? Bom, a psicologia ela não foi minha primeira opção, assim, de cara, porque foi um processo muito grande no meu ensino médio para decidir qual seria a minha profissão, né? Mas foi porque eu me via muito nessa área, assim. Claro que tinha aquele clichê de ajudar os outros, de estar ali em contato com outras pessoas. Mas aí no decorrer do curso eu percebi que era muito mais que isso, que é uma área de promoção de saúde. E eu não me vi em outro canto a partir do momento em que eu comecei a fazer o curso. Porque assim, tem gente que tem muita dúvida, né? Sim, tem gente que tem muita dúvida e é natural nesse período, né? Porque são tantas opções e tantas pessoas falando que a gente tem que fazer que vem muitas questões. Será que eu deveria ir por aquele caminho? Mas é muito importante a gente tentar olhar para o que realmente faz sentido pra gente. E você trata mais mulheres, né? Os casos femininos, né? E falando de mulher, de sofrimento feminino, o que é que aparece mais no consultório hoje em dia? O meu público é majoritariamente feminino e, curiosamente, jovens de 20 e poucos anos. Eu acho que isso é muito legal também, porque mostra que essa fase tá buscando, né, fazer psicoterapia, buscando outras formas de refletir. E o que mais aparece são questões relacionais. E isso fala muito do ser mulher também, né? De que a gente aposta nesse lugar de, muitas vezes, cultivar nossas relações e esquecer de nós mesmos. Então, aparecem muito questões relacionadas a relacionamentos românticos e familiares, de amizade também. Você acha que existe uma crise de identidade hoje nas mulheres? Essa crise de identidade que a gente costuma falar vem muito em relação à falta de espaço da mulher ser ela mesma e de olhar para ela. Então, eu observo muito isso na clínica, né? De a preocupação muito grande com os outros, com o bem-estar da família, dos amigos, das pessoas com que essas mulheres se relacionam mais, e existe uma falta de lugar para elas mesmas nesse lugar. E que isso fala muito da nossa construção enquanto mulheres. Então, sim, aparece com bastante frequência, e o nosso trabalho enquanto psicóloga é tentar trazer essa pessoa para o presente, e para o presente dela, o que ela gosta, esse espaço de cuidado. E sempre retornando a pergunta, quem cuida dela? Já que ela cuida tanto de outras pessoas, né? É o mesmo caso daquele livro que a gente leu, né? A Caderno Proibido. Não, Caderno Proibido, que ela cuida de todo mundo e acaba que esquece de cuidar dela mesma. E acabou pegando o caderno e se tornou proibido, né? E falando em relacionamento, né, a gente pegando esse gancho, você acha que as mulheres se anulam nos relacionamentos? Acho que já até você falou agora, né, sobre isso, que elas se perdem, né? A grande questão que a gente também pode falar é sobre centralizar relações, principalmente as românticas, porque é como se fosse algo identitário dessas mulheres, estar em um relacionamento. E querendo ou não, isso é centralizado. Por que centralizado? Porque as outras áreas da vida dela, como amizades, família, o tempo dela com ela mesma, o tempo de qualidade, é muitas vezes colocado em segundo plano, em nome dessa relação que é vista como a mais importante da vida dela, ter alguém. Ainda mais quando a gente está falando em relações heterossexuais, né? Com um homem, vamos dizer assim. Mas e os outros lugares dela? E essa anulação que você está trazendo, acho que conversa muito com isso, né? Com centralizar apenas um tipo de relação, mais comumente relações românticas. Isso é mais ou menos reconectar-se com os próprios valores, né? Ou não? Tem a ver. Sim, com certeza, porque ela também pode existir em outros lugares para além daquela relação, né? Ela pode e deve cultivar essas outras formas de ela se experimentar, seja com as amigas, seja com ela mesma, fazendo alguma coisa por ela, cultivando os hobbies dela. E até porque a nossa existência é muito complexa, ela não diz apenas de um lugar.
existem outras gavetinhas importantes. E a gente entrando no nosso ramo da literatura, né? Como a literatura ajuda nas mulheres? Ótima O pergunta. relacionamento, né, das mulheres. Sim, essa é uma pergunta muito, muito boa. Teve algum texto que eu estava lendo esses dias, esses meses, na verdade, que fala que nenhum livro é completo. Como assim nenhum livro é completo? Porque cada pessoa vai interpretar, vai sentir, vai compreender de uma forma diferente. Então, eu li Harry Potter de um jeito e você leu de outro. Você sentiu de outra forma. Então, quando a gente volta para as mulheres, eu acho que entra muito nesse quesito também, de que cada uma de nós que está lendo um livro, assim como qualquer outra pessoa, vai sentir de uma forma diferente e pegar para si as suas experiências, né? Então, eu li um livro e o personagem está passando por aquilo e eu me vi nele um pouco. Então, fala muito de um reconhecimento também, né? De você perceber uma história, mesmo sendo fictícia, algo seu. E não necessariamente algo seu, mas trazer reflexões, trazer outras possibilidades. E que não no sentido de dar respostas àquela mulher sobre alguma questão, mas também de expandir esse universo que ela vive. De certa forma, abrir os olhos, né? Falando leigamente, né? Exatamente. Eu queria perguntar para você, Maria Clara, por que as histórias ajudam as mulheres a se compreenderem melhor? Sobre essa sua pergunta, eu acho que você está falando muito numa questão de atividades terapêuticas, né? Da literatura Também. Estar nesse lugar de algo bom, de traz o bem-estar, né? E antes de responder, eu acho que é importante falar aqui para as pessoas que estão ouvindo também, que é muito importante a gente fazer essa diferença entre terapia e psicoterapia. Terapia é tudo aquilo que a gente faz que nós gostamos de alguma forma, que traz bem-estar, qualidade de vida. Já a psicoterapia é quando você está ali com um psicólogo, um profissional da saúde mental, semanalmente, né? Num consultório, vamos dizer assim, ou em outros espaços. E sobre essa pergunta, a literatura e os livros falam muito também de outras formas daquela mulher, que eu acho que eu até já falei sobre isso, mas eu acho que entra sobre outras formas daquela mulher se explorar. Porque às vezes o dia a dia feminino é muito pautado no cuidado, no trabalho. E é como se esses momentos, como na leitura, fossem completamente negligenciados ou inclusive mal vistos, né? Ela tá lendo, ela devia estar trabalhando, ela devia estar fazendo aquilo. E aí é um lugar daquela mulher estar para além dessa posição de cuidado e de trabalho, que ela já é tão colocada há tanto tempo, né? Então, é uma forma de ela poder simplesmente descansar, porque o descanso também é colocado em segundo plano. Maria, e um livro que costuma tocar profundamente as mulheres, assim, na sua visão de psicóloga, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu amo todos os livros da Bell Hooks. Então, eu diria que tudo sobre o amor dela, porque ela fala sobre o amor em todas as instâncias, para além do amor romântico, né? Que é tão colocado como a prioridade das mulheres. Então, eu diria que esse. Eu acho que as mulheres leem mais esses, né? Mas tem o da Marcela Ceribelli, Sintomas, inclusive foi onde a gente se conheceu, né? Tem o da A gente mira no Amor é Certa na Solidão também. Sim, Eu acho que são livros muito bons. E A Prateleira do Amor, que a gente leu recentemente no nosso clube. A gente vai já falar sobre ele. Então, assim, eu acho que são esses, né? Fora os outros os milhares, outros né? que tem milhares, né? Eu acho que pra mulher da Marcela Ceribelli é o Aurora. Né? Esse eu não li ainda, eu só li os Sintomas. Mas falam muito bem desse também. Não, Sintomas é perfeito, né? E falando, já que a gente entrou pegando nosso gancho, como nasceu a comunidade Entre Laços? Bom, eu acho que é importante eu contextualizar o pessoal. A comunidade Entre Laços é um clube do livro, em que eu, Maria Clara e uma colega minha, amiga, a Julie, nós resolvemos criar esse clube do livro com mulheres. Por isso que é uma comunidade, né? Para nos aproximar enquanto mulheres, enquanto leitoras que passamos por experiências semelhantes, né? Então, surgiu muito dessa vontade de criar um espaço para falar de livros com outras mulheres, falando sobre temáticas que atravessam esse ser mulher. E aí a gente pega livros de épocas diferentes. Da Itália, na época da guerra, no contexto brasileiro também. Vamos trabalhar livros de uma escritora nigeriana, mas sempre voltando para esse lugar do ser mulher, porque às vezes falta esse espaço, né? Pra gente poder conversar com outras mulheres e poder se encontrar nas histórias, que eu acho que isso é muito rico também. Então, eu deixo aqui o convite, se você é de Fortaleza e se interessar. As inscrições estão abertas também.
Eu ia, inclusive, perguntar isso agora, né? Por que um espaço exclusivo para mulheres? Mas eu acho que você já meio que já respondeu, né? Sim. E o que você acha que muda quando mulheres se escutam entre si? Acho que isso fala muito de você se reconhecer na outra, de uma forma semelhante com as suas particularidades também. E saber que você não está sozinha quando você fala de algo. Que às vezes, no dia a dia e nas nossas outras relações, a gente pode se sentir sozinha em alguns espaços de será que só eu passo por isso? Ou será que só eu enxergo isso dessa forma? Por isso que a gente pensou nesse lugar entre nós, mulheres. Para a gente poder falar umas com as outras e falar sobre questões que são universais, mas ao mesmo tempo cada um vivencia de uma forma particular. Verdade. Profundo. Muito profundo, né? Mas vamos falar de você, Maria Clara. Como é a literatura na sua vida? Eu sempre fui uma criança, adolescente, que sempre gostei de ler, mas esse gosto e essa paixão surgiu na pandemia, especificamente. Todo mundo estava enclausurado, pessoas tendo que trabalhar, outras tendo o privilégio de ficar em casa. E eu me enquadro nesse segundo grupo, né, de ter ficado em casa. E não tinha o que fazer. A gente tinha, eu tinha e todos nós tínhamos que ficar naquele único espaço. Então os livros foram uma válvula de escape para mim. Um refúgio, né? Um refúgio completamente, de poder existir em outro lugar, mesmo que fosse por alguns minutos. Então mergulhar naquela história que não fosse um contexto externo, né, que a gente estava vivenciando, e poder emergir naquele lugar por um tempo e poder sair um pouco daquela realidade que era tão difícil. Então não tinha nada para fazer. E aí eu realmente mergulhei nesse universo e desde então, desde 2020, eu sou assim, se eu sair de casa sem um livro, tem alguma coisa errada, entendeu? Sempre tem um livro na bolsa. Sempre tem um livro na bolsa. Eu sou leitora, é claro que tem um livro na bolsa. Eu ia te perguntar, você falando de ficar dentro de casa, confinado e tal, no tempo da pandemia, um livro que me veio muito à mente, que particularmente eu amo, é o meu livro preferido da vida, é o Diário de Anne Frank. Embora sejam coisas totalmente diferentes. Mas lá ela tava no dia, tava se escondendo, exatamente, mas ela ficou confinada, inclusive foi lá que ela criou o diário dela. Então, assim, no tempo da pandemia foi uma coisa que eu lembrei muito. Sim. Inclusive, eu acho que todo mundo deveria ler o Diário de Anne Frank. Eu amo demais. É uma história muito tocante mesmo, importante de falar como aquela menina ela foi interrompida, né, na história de vida dela, mas o quanto que ela também encontrou refúgio na escrita. Na escrita. Eu ia falar leitura, mas na escrita, que também é uma forma, né? Inclusive, eu vou até começar a escrever meu diário, viu? Muito bom. Ganhei um caderno lindíssimo e vai ser o meu diário. A escrita terapêutica. Escrita terapêutica. E eu queria perguntar pra você se já teve algum momento que você precisou se reconectar. Olha, frequentemente. O mundo é muito acelerado, né? É demais. E às vezes a gente tem aquela ideia de que um dia de semana eu vou trabalhar. Que a gente sabe que algumas pessoas só conseguem isso mesmo. Só trabalho, questões sociais. E olhando no contexto de muito privilégio, né? Poder existir espaços na rotina que também é caótica, em muitos momentos. Eu diria que o momento que eu me reconecto, preciso, tenho essa necessidade, é quando, naqueles dias que eu não tenho muito respiro. Quando as atividades estão muito lotadas, quando tem muitas obrigações, e que, de alguma forma, existe uma brecha. Eu uso essa brecha, nem que seja 5 minutos. E isso já é uma forma de eu me reconectar. Acho que é isso. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei, é uma curiosidade minha. Tá. Psicólogo já ajuda outras pessoas, né? Tenta ajudar as pessoas nas suas dúvidas, nos seus, enfim, lamentos. Mas o psicólogo também faz a terapia, ele também... Eu acho que mais ainda, né? Porque você absorve, querendo ou não, você pega o problema dos outros, né? Então, como que é mais ou menos isso? É uma curiosidade. Tem nada a ver com a leitura, é uma curiosidade. É uma ótima pergunta, inclusive, muito válida, porque algumas pessoas acham, psicólogo deve estar o tempo todo muito
conectado consigo mesmo, todos os dias deve estar bem para atender, então é uma pessoa evoluída, né? Mas somos pessoas. E também precisamos de cuidado. É aquela velha história. Quem cuida de quem cuida. É exatamente isso. E se a gente está nesse lugar de ouvir o outro, de refletir o outro e de ser uma rede de apoio para o outro, que muitas vezes traz histórias densas e carregadas, né, de muito sofrimento e angústia, ouvir aquilo também pode, em alguma medida, chegar pra gente, né? Atravessar a gente de uma forma que pode afetar em algum momento do nosso trabalho. Então, é muito recomendável que psicólogos façam psicoterapia. Eu, inclusive, faço a minha. E é um espaço em que eu não abro mão de estar, porque me ajuda a me conectar com o outro e poder auxiliar esse outro da melhor forma também. Interessante. Eu sempre tinha curiosidades. Menina, o psicólogo cuida e quem cuida do psicólogo? Quem cuida da mente do psicólogo? Na verdade, é um esquema de pirâmide. Todo mundo fala isso. Porque o psicólogo do psicólogo, do psicólogo do psicólogo. E sempre tem alguém por trás. Tem que ter, né? Eu queria pedir pra você indicar os livros, tanto da parte só pra mulher, se você tiver algum... Você falou aí um autor que você gosta muito, né? Ou outros que você acha que é interessante, que é importante todo mundo conhecer a história. Certo. Existem autores e autoras, né, de diferentes nacionalidades que eu acho que podem aproximar a gente, de alguma forma, né, dessa questão do ser mulher, que nós estamos falando aqui. Um livro que eu gosto muito é Fique Comigo. É uma escritora nigeriana. Vou tentar falar o nome dela, não sei se vai dar certo. É a Ayobami Adebayo. Alguma coisa assim. Algo nesse sentido. E é um livro muito completo, na minha opinião, porque ele vem falar sobre tanto a construção dela enquanto mulher, mas também aos sonhos, a maternidade, que é um assunto que atravessa muito as mulheres. Sim. E o quanto isso é posto como regra, muitas vezes. E ela também vai abordar vários assuntos em relação a relacionamentos. Então, eu acho que é um livro que tem esse recorte da Nigéria e de como as relações funcionam lá na cultura. Mas eu acho que a gente pode pegar muita coisa para nós e para como nós aprendemos também, né? A nos socializar também. Eu diria que esse... E tem livros da Aline Bay também, que eu fico muito receosa, às vezes, de indicar, porque são livros densos e com alguns gatilhos de violência. É muito forte. Eu acho importante deixar isso claro aqui, porque nem todo momento pode ser válido da pessoa ler, pode atravessar. Mas são livros, assim, excepcionais pra gente pensar no que ditaram pra nós e que nós não precisamos seguir aquilo. E de que família... que é uma instituição muito antiga, mas que também pode haver problemas. Os livros da Aline Bay, eles desromantizam muitas coisas, como relacionamentos, como maternidade, paternidade. E eu acho que é importante a gente também ver por outros ângulos esses temas. Mas eu já li um dela. É bem forte mesmo. E você tem que... É parecido com a escrita da Clarice. Você tem que... São livros curtos, mas que o conteúdo é muito denso, muito denso. Você tem que ler uma página assim, bem calmamente, pra você poder tentar absorver o que ela tá tentando te passar. E você falou em Clarice, eu acho que não posso deixar de falar do clássico dos clássicos, A Hora da Estrela. Perfeito. É um livro que mexe muito, assim. E de primeira você vai entender uma coisa, mas de segunda, de terceira vai chegar de outra forma. E assim, não só para mulheres, mas no público geral também, né? De como o afeto ele muda as coisas. Sim. E como a falta dele também pode ser prejudicial, como acontece também com a personagem principal, né? E falta de oportunidade. A Macabeia. É um livro incrível. Eu li. Já que a gente está falando de livros um pouco complexos, polêmicos, eu queria perguntar para você, na sua visão como psicóloga, sobre O Morro dos Ventos Vivantes. Porque a gente sabe que ele é uma leitura bem polêmica. E agora, recentemente, saiu uma adaptação nos cinemas. E eles tentaram romantizar uma história que, na verdade, não é um romance. Sim. Mas, na sua visão como psicóloga, você diria? Você está falando não do gênero romance, né? Do romance romântico. Sim. Propriamente dito, assim.
É um livro que é um clássico, né? Quando eu li, eu lembro que eu amei a história, o enredo, os personagens, eles são muito complexos e eu não consegui me afeiçoar por ninguém. Foi muito difícil. Não tem como. Não tem como. O filme, ele vai por outro caminho, de fato. Então tem uma diferença gritante Ele tenta amenizar. entre eles. E isso que você fala faz muito sentido também, porque existem questões muito problemáticas no filme que são colocadas como um mocinho e a mocinha se apaixonam e tudo é possível em nome desse amor, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. E o livro, eu acho que ele é mais real, nesse sentido de trazer a parte cruel da humanidade. E no filme eu também tive essa sensação de que tentam amenizar e trazer ali um aspecto mais, tudo bem, eles se amam. E tem essas dificuldades, mas o amor ainda existe. Mas a gente sabe que o que foi mostrado e o que eles viveram foi muito sério também. Inclusive, eles tentaram até botar... Eu vi um comentário aí. A empregada não, a acompanhante dela, né? Como a vilã da história. Né? Porque no filme ela proíbe e tal, não sei o quê. E no livro não é o que acontece. Sim. E, enfim, eu achei... Mas essa sua opinião... Como que os vilões e as vilãs, principalmente, são colocados, né? Sempre como alguém que tem um jeito específico, mas que, no caso dessa personagem, a gente sabe que não era bem o intuito mal específico, né? Pois é isso, querida. Olha ali para aquela cama, divulguei o seu trabalho, maravilhoso. Foi um prazer, primeiramente, estar aqui com a Ed. A gente se conheceu faz uns meses e foi, assim, algo muito inesperado. E também envolveu leitura, né? Então, eu acho que estar aqui faz todo sentido, porque eu também amo muito ler. Obrigada novamente pelo convite. Se você quiser, se vocês se interessarem, eu não sei se tem como a Ed deixar embaixo da comunidade Entrelaços para falar um pouquinho, para ver um pouquinho se faz sentido para você, né? Se você é mulher e mora em Fortaleza. Os nossos encontros são mensais e acontecem no final de cada mês, até junho. E vai ser um prazer, né, receber, porque é um assunto que mexe muito comigo e eu gosto muito de falar, principalmente quando é com outras mulheres. Acho que é isso. Muito obrigada, querida, pela sua agradeço. participação, sua disponibilidade. Foi maravilhoso, viu? Obrigada.